primeira vez que eu orei para alguém por cura. E é um testemunho que eu carrego com muito carinho e que aumentou ainda mais a minha fé. Primeiramente eu vou ler aqui em Mateus, em capítulo 10, versículo 8, tá? Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Que lindo, né? Essa aqui é a ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele quer que nós, como discípulos, né, façamos. Eu já vinha amando esse ministério de cura há muito tempo. Eu gosto demais. E na minha família tem vários testemunhos, né, das minhas tias, minha mãe, que oraram e oram por pessoas. E Deus curou. Deus já curou muitos meus filhos através da minha oração, né? Mas com uma pessoa diferente, foi a primeira vez. E a história é o seguinte: a gente estava quase no final da pandemia já. Eu estava no Brasil ainda e eu e meu esposo estávamos indo para o Paraná, onde a minha sogra mora, segunda vez. E dessa vez eu estava indo com 2 filhos já. Eu estava com a Laura e com o Lourenço. A Laura ainda estava bebezinha e nós estávamos indo de carro para casa dela. Eram 3 dias de viagem nesse carro. Imagine, com 2 crianças pequenas. O Lourenço tinha 1 ano e 1 ano e meio, e a Laura tinha meses, 4 a 5 meses, se eu não me engano, ela tinha. E nós estávamos indo ver ela. A gente ficou sabendo que ela estava com Covid. E nós fugindo do Covid. E a gente indo pra casa da minha sogra e ela com Covid. Porque tava no finalzinho e a gente ainda não tinha pego. E durante a viagem, eu tirava uma palavra todo dia. Eu tirava uma palavra para aquele dia, explicava pro meu esposo que ele ainda não era crente, mas ele gostava, ele aceitava eu ouvir a palavra, aceitava eu orar, graças a Deus. E aquele dia, quando eu fiquei sabendo que ela estava doente, eu tirei uma palavra. Acredite se quiser, saiu a palavra da sogra, né? Da cura da sogra de Pedro, que está lá em Mateus, que eu vou ler para vocês aqui agora. Está lá no capítulo 8, versículo 14, né? Que diz que quando Jesus estava chegando na casa do Pedro, ele viu a mãe da esposa de Pedro deitada e doente, com febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e a serviu. Saiu essa palavra para mim, e eu não tinha costume, eu ainda nunca tinha feito isso, né? Pelo menos não com outras pessoas. Dentro da minha casa eu sempre, né? Eu exerci, sim, a oração. Será que eu vou ter coragem de orar por ela? Será que eu vou conseguir, né? Será que ela vai aceitar? Eu vinha aquele monte de coisa na cabeça, mas enfim, eu falei, se Deus mandou, eu vou fazer. Enfim. Aí, quando a gente chegou na casa dela, ela tava deitada de cama, porque ela tava já uns 2 a 3 dias, minha cunhada falou, que ela tava bem ruinzinha, tipo assim, não tava faltando ar, tanto, né, mas ela tava com o corpo fragilizado, tava mais deitada, né. E aí quando eu cheguei, a gente viu só a minha cunhada e ela tava na cama ainda. Aí eu fui lá, cumprimentei ela, meu esposo também. E aí eu perguntei pra ela, sogra, eu posso orar pela senhora? A senhora crê que Jesus pode te curar? Ela, sim, claro. Aí eu, amém. Aí eu coloquei a mão sobre ela e meu esposo, olha só, meu esposo não tinha costume de orar. E ele ficou lá no quarto e começou a orar comigo também. Eu coloquei a mão sobre ela e falei, né, declarei a palavra, né? Falei, Senhor, assim como o Senhor curou a sogra de Pedro, eu quero declarar cura sobre a minha sogra. Eu quero repreender o espírito de enfermidade na vida dela. Em nome de Jesus, eu declaro curada. Das plantas dos pés à ponta da cabeça, eu declaro cura sobre a vida dela. E foi isso, foi uma oração simples, amém, ela disse amém. E aí nós continuamos conversando, ela continuou lá na cama e nós fomos lá pra sala conversar com a minha cunhada. E, gente, acredite se quiser, a minha sogra se levantou da cama, foi fazer um cafezinho pra gente e nós tomamos café juntos naquele dia. Eu não sei nem se ela lembra disso, mas aquilo não sai da minha cabeça, porque igualzinho aconteceu na palavra,
entendeu? Ali Deus foi confirmando o ministério de cura. Sei que a gente tem que continuar em oração, em jejum, em santificação, porque a gente guarda, né, aquilo que o Senhor nos entregou, que é o dom, né, para glorificar o nome dele, é a unção dele sobre as nossas vidas. Então, aquele dia foi o primeiro dia que eu vi, assim. E depois disso, ela ficou bem, ela sarou, eu fiquei muito feliz com o que aconteceu aquele dia. E a partir daí eu orei por muitas outras pessoas, né? Muitas não, mas eu tive mais coragem de orar por pessoas por cura. Aí a segunda pessoa que eu orei foi aqui nos Estados Unidos. A gente já tinha chego, né? Inclusive a minha sogra, a gente tava indo pra lá pra se despedir dela, né? Pra ela conhecer a neta dela, né? A mais nova, que era a Laura, e pra gente se despedir, pra gente vir pros Estados Unidos. Passando algum tempo, nós chegamos aqui e nós começamos a trabalhar no House Clean, que é a limpeza de casas. E eu lembro que eu e meu esposo já estávamos com o SCAD, não nosso, né, de outra pessoa, mas a gente pagava porcentagem para essa pessoa e a gente trabalhava para ela, nós 12. E eu lembro que eu cheguei nessa casa e tava com a filha dela pequenininha, acho que ela tinha uns 2, 3 aninhos de idade na época. E ela tava gritando muito dentro de casa. A gente sempre chegava, ela era bem amável, sorria pra gente, brincava comigo. E aquele dia ela tava chorando bastante, a mãe dela tava, né, meio agitada também, assim, nervosa, né, com a situação, preocupada com a filha dela que tava chorando, porque ela tinha eczema. E ela tava chorando, tava bem irritada aquele dia, ela tava chorando muito. Gente, e aí a gente limpou a parte de baixo da casa dela. Estávamos limpando a parte de baixo da casa dela. E ela estava lá em cima já chorando muito. E depois de alguns minutos ela desceu para baixo, né? Ali onde a gente estava. E a menininha foi sentar ao sofá. E ela não conseguia ficar calada assistindo o desenho dela. Ela chorava muito, se coçava. E dava dó, e eu ficava ouvindo o Espírito Santo mandando eu orar por ela, né? Espírito Santo, ore por ela. Tava assim, o meu coração forte. Eu falava, meu Deus, será que eu vou ter coragem? Gente, aqui, na casa de um cliente, e se eu orar e não acontecer nada? Sempre vem, né, as dúvidas. Mas, aí, quando ela veio pra cozinha onde eu tava ali perto, eu perguntei pra mãe dela, eu coloquei no celular, né, no tradutor, falei, eu posso orar pela sua filha? O que ela tem? Aí ela me explicou que ela tava com eczema, que ela tava se coçando, né? Eu falei, ok, eu vou orar por ela, tá? Ela, yes, ok, no problem. Aí eu coloquei a mão sobre ela e orei, e ela tava do meu lado, né? Também começou a orar junto comigo. E eu comecei a repreender o espírito da enfermidade, né? Declarei cura sobre a vida dela. E acho que não passou 5 minutos. Ela parou de chorar, começou a brincar, e a mãe dela, assim, ela parou de chorar, ela tá bem, entendeu? Ela me escreveu assim no tradutor, e eu fiquei muito feliz. Aí, e isso aconteceu, ela parou de chorar. E na outra semana que eu fui lá limpar, ela me falou que não tinha tido mais a questão da alergia, né, do eczema, que não tinha aparecido mais. E eu sei que não é mérito meu, que é do Senhor, né, é o poder dele, ele manifesta isso através das nossas vidas, pra gente saber, e para as pessoas que estão à nossa volta saber que o nome dele tem poder, né, nosso Deus é isso. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa aí seu like, um comentário, né? Para que esse testemunho alcance mais vidas. E se você também sente no seu coração compaixão pelo próximo, quando ele tá sofrendo, quando tem algo assim que tá incomodando, você sente que não aconteça a cura, porque quem cura é o Senhor. Se curar, amém. Se não curar, amém. Também, porque Ele quis assim, entendeu? Mas, se você também sente arder no seu coração compaixão pelo próximo, não fique calado. Ore, amém? É isso aí, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau!